lugar distantes, câmeras. Onde estariam professores, estão também seguranças. Um ambiente que antes inspirava esperança, hoje ainda expõe bastante medo. Com a assustadora e alta crescente no número de casos de atentados a escolas pelo Brasil, o Arquivo A desta semana quer recordar casos emblemáticos dessas tristes páginas da história da educação brasileira, entender o que nos trouxe até esse ponto e buscar apontamentos de como superar essa cultura do ódio que parece ter invadido também o muro das escolas. Já se vão algumas décadas com essa sendo uma realidade em muitos países. Esses ataques abalam comunidades inteiras, deixando cicatrizes emocionais profundas e levando questionamentos urgentes sobre segurança e bem-estar nas instituições de ensino. Nos Estados Unidos, país conhecido por um longo histórico desses atentados, a questão da violência escolar se tornou uma preocupação constante para estudantes, pais, educadores e autoridades. Inúmeros casos de tiroteios em escolas têm ganhado as manchetes, marcando a memória coletiva com suas histórias trágicas. O massacre na Columbine High School, em 1999, talvez seja o mais conhecido dos exemplos desses crimes. No Brasil, mesmo com uma conhecida luta contra a violência em diversas situações, espaços e camadas da sociedade, as escolas pareciam, por muito tempo, blindadas desse tipo de evento. Mas desde a virada do século XXI, ano após ano, isso deixou de ser realidade. De acordo com o levantamento do Instituto Sou da Paz, o Brasil registrou ao menos 24 ataques em escolas desde 2002, vitimando 45 pessoas e deixando mais de 130 feridas. Também espanta o fato de, só nos últimos 4 anos, ter ocorrido mais da metade dos casos. Um deles está entre os com maior número de vítimas: o atentado à escola Raul Brasil, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Quem vê a rotina na porta da escola hoje em dia, talvez nem desconfie que, durante uma manhã, aquele foi um cenário de terror no pacato bairro Parque Suzano. Mas basta olhar mais fundo para começar a perceber sinais do que já aconteceu neste prédio. As mensagens de paz no muro, a câmera instalada bem em frente ao portão que hoje recebe os alunos, o funcionário atento à entrada de cada um e mantendo ela aberta somente quando necessário. Marcas de um evento difícil de esquecer. Infelizmente aconteceu aqui na nossa cidade, podia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Uma das piores tragédias, inclusive não só aqui no território nacional, como também eu vejo que no âmbito mundial. Tanto que recebemos cartas, apoio de várias embaixadas, do próprio Vaticano, enfim, de vários lugares, pelo ocorrido aqui na cidade. Naquele dia eu me lembro muito bem, eu estava inclusive em Brasília, numa reunião no Ministério, e é muito estranho, porque quando você olha a TV e vê o ocorrido, você já fica triste, e você entra em choque, e você acaba ficando alguns segundos paralisados por ver que aquilo está acontecendo na sua cidade. Só para você ter uma ideia, Guilherme, aqui na cidade nós tínhamos uma curva, desde quando eu entrei aqui em 2017, de atendimento psicológico, psiquiátrico, principalmente pela rede pública de saúde. Com aquele episódio foi uma espécie de gota d'água, alguma coisa que que foi um gatilho muito forte para várias famílias e várias pessoas, e a grande maioria que nem estudava no Raul Brasil, mas houve também essa necessidade de um apoio psicológico a todas as famílias aqui da nossa cidade. O medo e o desespero tomaram conta do ambiente escolar. As forças de segurança chegaram rapidamente ao local e iniciaram a retirada das vítimas, que em poucos minutos passaram a chegar em diversas unidades de saúde.
Pais e familiares chegavam desesperados em busca de notícias, enquanto alunos que conseguiram escapar dos ataques buscavam abrigo em algum lugar. Marcas de crimes bárbaros assim atingem as famílias das vítimas, mas também toda a comunidade, e costumam demorar a desaparecer. Aqui em Suzano, foi numa manhã como essa, no dia 13 de março de 2019, que 2 ex-alunos da escola Raul Brasil invadiram esse prédio e foram responsáveis pela morte de 2 funcionárias e 5 alunos. 4 anos depois, é possível perceber que esse episódio trágico continua na memória daqueles que frequentam o colégio e também daqueles que vivem em torno dele. Foi nessa oficina de funilaria e pintura automotiva, montada aos fundos de um bom terreno ao lado da escola Raul Brasil, que algumas jovens encontraram alguns minutos de refúgio em meio ao caos. Caos esse que o seu José Santana, dono do local, demorou para entender, já que em décadas ali na vizinhança da unidade escolar, nunca havia presenciado nada semelhante. Olha, foi uma manhã muito triste e vários dias, né, que a gente ficou com aquilo na cabeça, que a gente chegou, não assistiu assim ao vivo porque o muro não deixou, mas a gente estava bem próximo, né, que os meninos entraram na entrada principal, que era na Otávio Miguel da Silva, hoje não, é na José Garcia de Souza, mas era na entrada na rua de trás. E então eles entraram por lá e fizeram a tragédia, né, e a criançada ficar desesperada, pularam o muro, vão sair pela entrada principal, o portãozinho de acesso que tem do lado aqui na Roberto Bianchi, né, então foi muito triste. Eu ouvi vários tiros, foi mais ou menos uma média de uns 20 tiros, mais ou menos, de 20 a 25 tiros, mais ou menos. Foi nessa parte, bem aos fundos do estabelecimento, que algumas alunas se esconderam assim que entraram na oficina. O pânico era tão grande que nem com a chegada delas no local, ele conseguiu entender direito o que estava acontecendo. Entrou mais ou menos uma média de 10 a 12 alunos, inclusive acho que todas meninas, acho que a gente esconderam aqui do lado, aqui no canto da parte que a gente trabalha ali, que é a parte que a gente faz a funilaria dos carros e a pintura, então eles tinham algum carro ali, eles chegou a entrar debaixo dos carros para esconder, debaixo dos carros tudo sujo, poeirados ali, que até é cimentado, mas geralmente nunca fica limpinho, né, que a gente está trabalhando, e então chegaram a esconder ali, chorava, pedindo socorro, e não sabia o que fazia da vida. E, inclusive, na hora eu tentei procurar meu telefone, que eu tinha o telefone livre da Claro, né? Eu não conseguia achar o telefone para ligar para a polícia, para ajudar eles, que eu me perdi também. E ficou tudo um pouco apavorado, né? Que foi muito difícil. Algo inimaginável numa vizinhança tranquila e harmoniosa, onde ele acabava até conhecendo os estudantes pela rotina de vê-los chegando e indo embora todos os dias. Eu estou aqui, por exemplo, nessa casa que eu moro aqui do lado, desde 83. Eu nunca tive problema nenhum com a vizinhada. Aqui, ó, você vê a oficina, eu fiquei praticamente sozinho, moro aqui do lado, ninguém mexe, é tranquilo, lugar sossegado. Apesar de muito movimento da escola e o pessoal do bairro, que aqui é o acesso que vai para o bairro, que é a rua quase principal, né, que as outras ruas são bem afastadas. Então essa aqui é a rua central que dá acesso para o parque e o bairro aqui inteiro, que é o Jardim Imperador, que hoje mudou, é Parque Suzano. Mas é muito tranquilo aqui. Nossa, ninguém esperava, eu mesmo nem sonhava de acontecer isso aqui, com uma pessoa tão próxima, né, assim, que a gente chegou a conhecer antes da tragédia, né? Ao longo das semanas que seguiram o atentado, centenas de homenagens foram feitas na porta da escola e no Brasil inteiro, em memória das vítimas deste crime bárbaro. 4 anos depois, a movimentação ao redor da Raul Brasil voltou a ser tranquila, mas muito mais cautelosa, principalmente por parte dos pais daqueles que aqui estudam. Antigamente saía sozinho, não tinha proteção nenhuma, era tranquilo ir embora para casa, tranquilo. Hoje não, geralmente fica vários carros esperando, gente vem de a pé, outros vem de bicicleta, mas geralmente vem um pessoal, uma família assim grande, para esperar para dar proteção para eles. E antes da tragédia não tinha isso, era mais tranquilo, só que daí para cá eles já ficaram já mais na alerta, né, com medo de acontecer de novo, né.
O massacre de Suzano trouxe à tona uma série de debates sobre a segurança nas escolas. Por isso, a cidade adotou protocolos mais rígidos de monitoramento das escolas e de contato das unidades com os agentes de segurança. As escolas não tinham na sua totalidade o vigilante que ficava tendo o controle de acesso das escolas. Hoje todas as escolas têm controladores de acesso e vão ter também junto dos seus equipamentos aí um detector de metal, onde a gente vai estar passando não nas crianças, que são crianças muito pequenas da rede municipal. A rede municipal aqui de Suzano, nós pegamos desde da creche até 10 anos, mas a gente tem algum elemento estranho, alguma pessoa que não é de conhecimento da comunidade escolar, o agente vai estar autorizado, inclusive, a apertar o botão de pânico. O botão de pânico ele não soa uma sirene, ele chega só um sinal para a nossa central, que a partir daquele momento a gente aciona tanto ao guarda municipal, a GCM municipal e a polícia militar para ir até o local, e a gente já de forma imediata, instantânea, já começa a monitorar com essa central externa os movimentos aqui da escola. Os colégios da rede municipal de ensino passaram a ter câmeras instaladas em pontos estratégicos. As imagens vão direto para essa central de segurança integrada, onde ficam, dentre outros órgãos, representantes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Além disso, as escolas possuem um botão do pânico, que é esse pequeno aparelho em posse da direção escolar. Quando acionado, imediatamente ele manda um aviso para a central, e o sistema automaticamente destaca na tela as imagens da escola onde o equipamento foi utilizado. Primeiro, nós estamos já a Guarda Municipal formando o seu novo efetivo e agora um novo departamento que é voltado de forma exclusiva à Ronda Municipal Escolar, que junto com a Ronda da Polícia Militar, que é escolar também, a gente percorre todas as escolas aqui da nossa cidade e sempre passa o próprio agente de segurança, o GCM ou a Polícia Militar entra nas escolas, enfim, é um trabalho sempre em parceria. Nós colocamos em todas as escolas botão do pânico, são 74 escolas e nós temos ainda mais 28 escolas conveniadas que também estão sendo colocadas. Daquela ocorrência, efetivamente, nós extraímos muito conhecimento, sem sombra de dúvida, muito conhecimento que foi aplicado efetivamente, sim, não só na ocorrência que aconteceu depois lá na Vila Sônia lá, mas nos procedimentos posteriores, justamente o quê? Para evitar a recorrência. Porém, especialistas apontam e a própria sociedade percebeu que isso não trata a origem do problema. Esses tristes eventos trouxeram à tona também uma discussão sobre a saúde mental dos jovens. Desde então, ficou evidente que a violência estava enraizada em uma trama complexa de fatores sociais, emocionais e até mesmo culturais. Por isso, logo após o ataque, a cidade deu início a um projeto, agora permanente todos os anos, que busca trabalhar as emoções com os estudantes desde o ensino infantil e também possui um acompanhamento especializado para casos onde se perceba a necessidade de uma intervenção. Nas nossas escolas, cada escola tem um articulador comunitário que é responsável para levar tantas as informações do ciclo de formação que nós passamos, nós temos técnicos, psicólogos e assistentes sociais, que fazem a formação do articulador comunitário, que é uma pessoa da escola, que foi indicada pelo diretor, para poder fazer esse trabalho. Ele faz as visitas nas famílias que são indicadas, assim, quando a gente percebe que se faz necessário uma visita domiciliar, é esse articulador comunitário que vai fazer a visita. Nós acreditamos que a mudança só ocorre se a gente investir no processo de formação. Quem está em sala de aula sente no trabalho uma oportunidade de estender uma mão para os alunos que estejam passando por períodos conturbados, ao mesmo tempo que ampara a comunidade escolar de que a sala de aula pode e deve voltar a ser um lugar de segurança e acolhimento. Enquanto professora, eu acredito no programa porque esse programa nos deixa mais seguros. Nós temos um respaldo maior. Detectamos o problema aqui na escola, sem saber se ele é real ou não, através da nossa experiência como professor. Encaminhamos para prevenir. O prevenir vai até a casa, vai até a família e nos dá esse respaldo que precisamos. Então, nós nos sentimos mais seguros nesse momento. É um trabalho em conjunto. A gente percebe aqui, coisa que realmente a família às vezes não percebe. A gente leva para o prevenir vai até a família. A família
se abre, conversa, explica o que acontece. Às vezes busca solucionar problemas que eles não sabiam para onde ir, para quem correr, para quem recorrer. Essa mudança de olhar, esse olhar mais humanizado, mais focado no respeito, em políticas que possam ver o outro. Então, acho que o programa trabalha a prevenção olhando para as nossas crianças, olhando para o quadro de profissionais que nós temos e vamos ajudando aos pouquinhos, né? Identificando quais são as necessidades desta família para essa criança poder participar de uma forma mais integral dentro da escola. Um trabalho importante para virar esse jogo, mas que não afasta de vez o medo de que isso possa continuar acontecendo. Se não aqui, em tantas outras escolas espalhadas por esse Brasil. Então, nosso medo é muito grande. Por mais que a gente tenha o apoio, sabemos que tem o apoio da Prefeitura, temos o apoio do programa Prevenir, mas temos uma incerteza hoje. Confiamos no programa, confiamos na Prefeitura, mas a incerteza do professor é muito grande. A gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Pode ser que não seja nada, né? Pode ser que seja só mais uma fake, mais pessoas querendo se aproveitar da situação. Mas depois do que nós passamos aqui em Suzano, acho que nunca mais tivemos um dia sem preocupação na escola. Nunca mais. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um aumento preocupante no número de casos de ataques violentos em escolas. Esse é um fato indiscutível, provado pela precisão dos números. Mas a ciência exata sai do quadro quando tentamos entender as possíveis causas desse fenômeno. Se você for avaliar efetivamente, o que reproduz isso? São diversos fatores, diversos elementos que compõem essa situação para chegar onde nós estamos hoje, né, desses fatos. E uma das coisas, assim, de uma forma bastante, poderia, por diversas facetas, caminhar e discorrer sobre diversos aspectos. Mas sendo uma coisa mais objetiva, o que a gente verifica hoje, nós temos exemplos anteriores que, na medida que estão se tornando mais recorrentes, por quê? Diversos especialistas apontam que são muitos os fatores que podem estar relacionados a esse crescimento assustador dos ataques. Um dos principais pontos destacados é a fragilidade das políticas de segurança escolar. Problema que esbarra na falta de investimentos e na dificuldade em colocar esses profissionais no convívio escolar sem intimidar os alunos a se sentirem pressionados naquele espaço. A exclusão social, o bullying, a discriminação e a falta de apoio emocional também podem levar alguns alunos a reagirem de forma violenta como uma maneira de indicar pelo que estão passando. Outro ponto a ser considerado é a falta de infraestrutura no sistema de ensino, na estrutura das escolas e na qualificação daqueles que atuam junto a elas. A má qualidade da educação, aliada à violência presente no ambiente escolar, pode gerar uma sensação de impotência e descontentamento. Por fim, a influência da mídia e o fácil acesso a armas de fogo também podem contribuir para o aumento dos ataques. A exposição frequente a notícias sensacionalistas sobre esses crimes, por exemplo, pode influenciar indivíduos vulneráveis a fazer o mesmo. Por isso, veículos de imprensa decidiram, a partir de casos mais recentes, não divulgar mais o nome e o rosto dos autores de ataques. A ideia é não dar notoriedade aos criminosos. A gente tem uma mídia, informação que tudo se tem conhecimento, existem a frustração das pessoas, a necessidade de você ser engajado dentro de um contexto, né? As pessoas querem ser vistas, querem participar desse contexto. E o que acontece? Quando acontece um fato como esse, de grande repercussão, se nós não tomarmos cuidado, esse fato ele pode motivar ou incentivar outros fatos semelhantes, que são conhecidos aí os copycats aí, que são os imitadores de criminosos, né? Então, e tem outras teorias também que dizem lá que o que suscita no primeiro momento é justamente a manchete, depois como é dita a manchete, o policial falando, né? Então tudo isso, aquela imagem de sangue e tudo aquilo,
E aí isso motiva, fala, poxa, eu posso fazer melhor, duvido que você faça melhor. Para as forças de segurança, ainda que haja uma expertise gerada a partir do conhecimento e do enfrentamento de casos passados, cada caso é único e, por isso, tão dificilmente evitado. Você vê que a gente perpassa por um monte de questões, né, de formação de caráter, de educação, né, de convívio, de observação de pessoas, tanto na família, na escola, né, entre amigos. Então, assim, por isso que se nós formos discorrer efetivamente de causas, cada situação tem uma motivação diferente, mas que acaba desencadeando, por isso que questões de segurança a gente não pode ser tão simplistas assim e achar como fosse matemática, né? 2 × 2 é 4, não. A gente tem que ter, cada caso é um caso para ser estudado de forma detida. É necessário um esforço conjunto para melhorar a qualidade da educação no país, investindo em infraestrutura adequada, valorizando os professores e oferecendo um ambiente de aprendizado que estimule a participação e o engajamento dos alunos. Lembrando que nós vivemos em sociedade, né? Nós somos submetidos a um pacto social, né? Nós vivemos um senso da maioria. Então, assim, a gente precisa ter coisas sólidas, até para saber exatamente para onde nós vamos caminhar, né? Para o que nós queremos como convívio, o que nós queremos efetivamente, para que nós possamos viver em harmonia. Então isso é importante, entendeu? E eu acho que perpassa muito por isso, essa questão. Essas discussões passaram a ser mais frequentes no Brasil a partir de um caso emblemático, o massacre de Realengo. O crime aconteceu na Escola Municipal Tasso da Silveira em 7 de abril de 2011. Por volta das 8h30 da manhã, um ex-aluno invadiu as dependências da escola armado e efetuou disparos contra crianças com idades entre 12 e 15 anos. O agressor entrou na escola pela porta da frente e não demorou a sair atirando indiscriminadamente contra alunos e funcionários. Além das vítimas fatais, diversas pessoas ficaram feridas. A tragédia na escola carioca despertou uma grande comoção em todo o país e levantou questões sobre segurança nas instituições de ensino. O caso também trouxe à tona a importância de se debater a violência nas escolas, buscando soluções para evitar que episódios tão trágicos voltassem a acontecer. Tudo isso por causa do esforço daqueles que precisaram transformar dor em ação. A Adriana lembra com saudade do jeito da filha. A minha filha era Luísa Paula. Ela tinha 14 anos na época. E era uma menina super alegre, enfim. A gente acaba rompendo uma história de uma menina que estava recomeçando, né? Começando, na verdade, começando a vida. Porque ela se foi muito cedo junto com as demais crianças. O que ela gostaria de esquecer era daquela manhã em que, sem se despedir, ela viu Luísa pela última vez. Era muito cedo, ela tinha ido para a escola. Nós estávamos indo juntas, como me sujei, eu voltei para trocar de roupa e falei para ela ir andando que eu estava indo atrás. E nessa que eu volto para mudar a roupa, quando eu retorno, eu já vejo um movimento estranho na rua, né? E nesse movimento passa um conhecido da minha irmã e eu pergunto a ele o que estava acontecendo, que estava um movimento esquisito na rua. E ele me pergunta, você não sabe o que aconteceu? Não está sabendo? Eu falei, não. Ele falou, um louco invadiu uma escola ali e atirou nas crianças. Eu falei, mas que escola? E ele falou, a Tasso da Silveira. Quando ele falou isso, eu falei, pelo amor de Deus, minha filha está lá dentro. Ele falou, monta na moto e vamos para lá, que eu vou te levar até o portão. E nós fomos, e quando cheguei ali, foi aquele terror todo que todo mundo viu, aquele cenário de crianças, enfim.
E eu perguntava cadê Luiz e ninguém sabia de ninguém, na verdade, estava todo mundo tudo muito perdido, era muita confusão. E ali eu fiquei perdida no meio da multidão, procurando pela minha. Encontrei um professor, o professor estava em estado de choque. Eu falava com ele, ele não tinha reação nenhuma, ele só tremia. Eu perguntava cadê minha filha, ele não conseguia me responder. Não demorou muito tempo também, o pai chegou. E quando o pai chegou, não precisou falar muita coisa, porque só o olhar deles, né, quando entraram, a gente já imaginou o que tinha acontecido, porque eles entraram de uma forma que o olhar deles já me disseram tudo, né? E ali eu fiquei sabendo que a minha filha também tinha ido junto com as demais crianças. A motivação para esse ato brutal nunca foi completamente esclarecida. Há indícios de que ele tenha sofrido bullying durante a sua vida escolar. Ele se sentir ignorado pelas meninas também é o que justificaria o fato de 10 das 12 vítimas serem mulheres. Foi um crime contra a mulher, né? O maior alvo dele eram as meninas. Ele entra predestinado em pegar as meninas. Houve meninos também, mas ele tinha o foco nas meninas. O crime na Escola Municipal Tasso da Silveira foi o primeiro no Brasil a ter uma dimensão e uma repercussão tão grande. Desde então, principalmente naqueles meses que seguiram após o atentado, a sociedade civil e o poder público se mobilizaram para organizar grupos de trabalho e de discussão para que isso nunca mais acontecesse novamente nas escolas. Muitas propostas foram apresentadas, algumas aprovadas, mas pouquíssimas colocadas em prática, visto que, ano após ano, o medo continua batendo a porta de colégios pelo país. Então, a gente falar do dia 7 de abril, é uma data que ficou, de abril de 2011, é uma data que ficou marcada na história do nosso país e que a gente precisa olhar para ela com um olhar muito diferenciado do que a gente vai fazer após o dia 7 de abril, do que foi feito. E a resposta está aí, muito pouca coisa foi feita, porque a gente viu acontecer novamente, né? E hoje eu vejo as nossas autoridades falando muito do que vai fazer, do que não vai fazer, e eu me vejo na cena do dia 7 novamente, né? Do que vai ser feito, do que não vai ser feito, e eu espero que não seja mais uma vez que a gente tenha que olhar para trás e dizer assim, muito pouco foi feito, né? E para que haja mudança, a gente precisa se unir e cobrar com muita seriedade das nossas autoridades que tomem providência. Mas aí eu falar para vocês também que a culpa é das nossas autoridades, ou que a culpa é da escola, ou que a culpa é de fulano ou de ciclano, eu vou estar errando, não existe receita pronta para esse bolo. A gente precisa juntos discutirmos e chegar numa conclusão do que vai ser feito de fato e não deixar cair em esquecimento. Hoje a escola tenta seguir uma rotina de normalidade, mas sem esquecer daqueles que pagaram com a própria vida pelos problemas dos nossos tempos. Ao lado do colégio, uma praça dedicada à paz e à memória deles. Nela, um monumento lembra o nome, o rosto e o sonho de cada uma daquelas 12 crianças, para que nunca sejam esquecidas. Quando começa a se falar, eu não quero falar sobre isso mais, porque é uma coisa muito terrível que aconteceu, é algo que dói, é algo que machuca. E ali eu já começo a ficar muito preocupada. Porque como assim não falar sobre isso? Como assim não se discutir esse assunto? Como assim vamos tentar parar com isso por aqui, que dói? Eu acho que não tem a dor maior do que a minha como mãe, de como todas aquelas famílias, ter que tocar e falar sobre isso 24 horas, né? Então ali a gente não tinha opção. A dor existia, ela existe, mas eu escolheria o que fazer com a minha dor. E nós escolhemos salvar vidas, nós escolhemos lutar por uma escola de qualidade e com segurança. O massacre na escola Tasso da Silveira será para sempre um triste marco na nossa história.
e reforça a necessidade de se investir em políticas públicas que promovam a cultura da paz e do diálogo e o respeito mútuo nas instituições de ensino. A memória das vítimas continua presente como um lembrete constante de que há muito trabalho pela frente para que ninguém mais precise passar por isso dentro de uma escola. Eu espero que todos esses pais que perderam seus filhos dentro da escola não se calem, sabe? Não aceite como resposta de que foi uma fatalidade. Porque a gente aceitar isso é aceitar que outras vidas vai se indo dentro de escola. Eu podia ter me trancado dentro da minha casa e vivido o meu luto, sabe? E já foi a minha e que cada um lute pelo seu. Seria uma forma egoísta minha, seria eu aceitar que a minha filha se foi e pronto. E quando, na verdade, eu olho toda essa situação de que ela foi, mas que em nome dela, em nome daquelas outras crianças, a gente precisa mudar muitas outras vidas e muitas outras histórias. Por muito tempo, nós pensamos que os diálogos sobre esses planos criminosos estavam restritos a camadas ocultas da internet, em fóruns e páginas que não conseguimos acessar de casa. As investigações de eventos recentes, porém, provaram que muitas vezes todos esses atos bárbaros são combinados bem debaixo do nosso nariz e na palma das nossas mãos. E eu entendo que entre os fatores está o aumento do uso das redes sociais. E, de fato, enquanto até pouco tempo atrás dizia-se que tudo isso era combinado na Dark Web, hoje a gente vê esse movimento muito maior e saindo da Dark Web para redes que a gente conhece, como o TikTok, como o Discord, outros aplicativos de jogos que são utilizados por crianças e adolescentes, inclusive para esse tipo de fomento à violência, ao discurso do ódio. E as redes sociais têm sido, de fato, um lugar onde essa pessoa encontra outras pessoas com o mesmo objetivo muito facilmente hoje. Então, quando você vai numa rede e digita algumas palavras-chave relativas a esse tema, facilmente ela percebe que existem grupos de discussão sobre esse tema, entra nesses grupos e consegue encontrar pares que não apenas também falam sobre o mesmo assunto, mas que apoiam atitudes nesse sentido. Mas a tecnologia, que quando mal utilizada acaba servindo como combustível para esse tipo de crime, pode ser também uma aliada no combate emergencial a atos violentos. Essa startup, por exemplo, atua com isso. Um dispositivo onde alunos e professores podem relatar eventos de risco dentro de uma unidade escolar. E o que a CoSafe traz é justamente isso, ela possibilita uma informação qualificada em momentos de emergência. Então vamos imaginar que o professor está dentro de uma sala e ele escuta um alarme. Esse alarme para ele pode ser um alarme de incêndio, pode ser um vazamento de gás ou pode ser um agressor, um ato violento, ele não vai saber. E ele só vai saber como reagir se ele souber o que está acontecendo e onde está acontecendo. Então a plataforma ajuda nesse sentido. Existem também soluções que já são usadas para combater outros crimes, mas que se encaixam muito bem num cenário como esse. É o que percebeu a Rede Pública de Ensino em Aparecida. Como forma de dar uma resposta e um amparo aos pais, as escolas da cidade colocaram uma ferramenta da Guarda Civil como parte do protocolo em possíveis casos de ataque. Em uma reunião de diretores que fomos convocados, foi apresentado para a gente esse protocolo, mais a ferramenta que é o aplicativo que nós temos no celular. E nesse protocolo fala justamente o que fazer em momentos que está acontecendo um tipo de agressão, o que fazer em um momento que sua escola pode ser invadida, o que fazer, são caminhos a tomar. E o interessante desse protocolo é que nos dá autonomia enquanto escola. Porque o que funciona para a minha escola pode não funcionar para a escola do bairro
vizinho. Então também nos dá autonomia do conselho da escola deliberar também em cima desse protocolo, que é criar estratégias nossas aqui dentro de defesa. O app originalmente foi trazido para a cidade para ser um canal rápido e discreto para mulheres que sintam-se ameaçadas em algum ambiente chamarem uma equipe da guarda. Quando informada uma ocorrência, a Central de Serviço de Segurança recebe a mensagem de alerta da vítima, juntamente com a sua localização. Nas escolas, a plataforma pode ser acessada por alunos, professores e gestores. Eu queria algo que também pudesse ser realizado com rapidez, que a gente pudesse ter a chamada rápida, sem que um aluno, um professor ou um diretor tivesse que ir ao telefone, ligar, às vezes ocupado. Aí eu entrei em contato com ele, perguntei se ele poderia criar um botão específico só para as escolas. Ele de pronto já criou, eu já coloquei nas escolas, passei para o secretário de Educação, ele passou para as escolas e a gente fez vários testes antes e deu certo. Quero nunca usar esse recurso, quero nunca usar esse aplicativo, mas ele precisa existir para me dar essa segurança quando assim eu precisar. Medidas emergenciais como essa são importantes para dar respaldo e tranquilidade a toda a comunidade escolar. Mas só isso não basta. É preciso agir na raiz do problema. Transformar a escola em espaços verdadeiramente acolhedores. Dar oportunidade e oferecer escuta a todas as crianças, sem exceções. Para transformar a realidade das escolas e, consequentemente, a nossa, é preciso um grande pacto educativo global, ao qual nos chama Papa Francisco. O Papa Francisco é um grande educador. Ele foi professor, como bispo, ele era muito próximo às escolas em Buenos Aires, e como Papa, bispo de Roma, ele está muito convicto do papel que a educação tem na vida da transformação da sociedade e do mundo. E aí, ele, muito sensível e atento, percebe que, muitas vezes, a educação está sendo apenas, o processo educativo está sendo apenas delegado às escolas. E enquanto a educação envolve todos, envolve a família, envolve a sociedade, envolve as nossas comunidades de fé. Então, o pacto, ele deseja, então, motivar que todos, os poderes públicos, as entidades sociais, a família, a escola, a igreja, possam unir esforços para pensar projetos educativos que formem as novas gerações, não de qualquer forma, mas formem as novas gerações com compromisso com a fraternidade, com a solidariedade, com o cuidado com a casa comum, com o compromisso comunitário, superando o individualismo, que traz consequências drásticas para a vida da sociedade como um todo. Trabalhos em sintonia com esse movimento criado pelo Santo Padre já existem e cada vez mais surgem pelo Brasil, sobretudo em instituições de ensino confessionais, escolas cuidadas por congregações e ordens religiosas. Nós fomos conhecer alguns desses trabalhos que se destacam. Primeira parada, capital paulista. Em São Paulo, cidade que infelizmente já registrou tantos casos de agressões ao ambiente escolar, inclusive neste ano, os colégios administrados pelas Irmãs Cabrinianas se destacam por trabalhar desde cedo princípios que parecem estar em falta ultimamente. A gente tem que entender que a escola está inserida num contexto, então ela não está isenta de todas as ramificações dos acontecimentos de uma sociedade. O porquê? E aí tem questões, inclusive, de ideologias. A escola é um espaço democrático. Quem são essas pessoas? E aí eu não queria muito entrar na celeuma política, tá? Mas não tem como você se isentar. Então a escola é um espaço democrático que incomoda muitas vezes a concentração de pensamentos que são mais radicais, menos democráticos. Então também isso pode ser um ponto-alvo. A escola que parecia antigamente blindada, hoje está nesse contexto, tá? Então não adianta a gente ficar assim, por que escola? Porque a escola está inserida nesse contexto. Nós estamos vindo de um momento de crescimento da cultura do ódio, infelizmente.
Por toda a escola chamam a atenção trabalhos pelos corredores, que nos recordam de alguns gestos básicos para se viver entre irmãos. Respeito, afeto, cumplicidade. Aliás, foi uma oficina voltada a estimular essa abertura que nós viemos conhecer com a turma do ensino fundamental. Eles já participam das assembleias, então as assembleias são atividades que nós realizamos periodicamente para ouvir as demandas, o que precisa melhorar, o que pode ajudar o desenvolvimento da sala. Então, no primeiro momento, nós levantamos os tópicos, o que a gente considerava muito importante para que a sala melhorasse, tanto na questão de ruído, como de empatia, de solidariedade, de produtividade, e essas questões foram levadas para a nossa gestão, para a nossa coordenação, que depois fez essa intervenção com os representantes da sala. Então agora nós estamos neste momento de aplicar as orientações e como a gente pode melhorar a nossa rotina frente às demandas que os próprios alunos trazem como benefício para o desenvolvimento das nossas aulas. Na atividade, cada um tinha sua oportunidade de presentear outro com palavras de incentivo e acolhimento. Algo tão simples, mas que anda tão em falta hoje em dia. Agora é a vez da Karina. Karina, para quem é a sua mensagem presente? Para Alice Marani. Alice Marani. Alice, você é muito divertida. Desejo que continue assim, divertida e com seu quarteto, as Monas. Se precisar de alguma ajuda, me procure. Com carinho, Karina. Muito bem. Foi legal fazer para poder conhecer mais pessoas, mas foi difícil também, por ter que escrever para uma pessoa que eu não tinha muita proximidade. Mas foi legal a experiência. Esse trabalho de formação constante precisa estar presente em todas as fases escolares do estudante. Mesmo naquela em que a preocupação deles parece girar apenas em torno dos vestibulares. Entre uma disciplina e outra, o ensino médio faz uma pausa no bosque. Aqui na aula de ensino religioso, eles são convidados a refletirem não somente o que querem ser no futuro, mas quem eles já são neste momento. Aqui nessa atividade a gente buscou fazer uma síntese de algumas provocações da filosofia em matéria de um modo de ser no mundo. Então o eu, né, a identidade, o autoconhecimento passa por uma perspectiva de um modo de ser no mundo. Então eles foram convidados a produzir objetos ou trazerem objetos relacionados à sua identidade, que falasse um pouco das suas experiências de vida. E essa atividade especificamente faz parte do projeto de vida. Se você ainda acha que esse tipo de trabalho com os jovens não funcionam, que eles não vão levar isso a sério, olha, tá precisando conhecer essa galera, viu? Durante quase uma hora eles mostraram objetos que, de alguma forma, pudessem significar algo a eles. E o que vimos foi um bonito momento de autoconhecimento e de aceitação. Aí o que eu trouxe foi a muleta, que para mim ela significa que é uma base que eu tenho para tudo na minha vida, que todo mundo precisa de uma base para viver. Por exemplo, o que eu dei foi um prédio, que um prédio sem a base embaixo ele não consegue ficar em pé. E foi essa a proposta que eu trouxe. Então a gente às vezes fica muito preso em sala de aula. E como aqui é um lugar bom, é um lugar que tem um eco legal, é uma coisa que tem um ar livre, a gente acaba meio que se soltando. E eu acho muito legal esse tipo de coisa que a gente tem, que também é um autoconhecimento. É uma coisa que é um trabalho que a gente vem fazendo de autoconhecimento mesmo. Até porque a gente é tudo adolescente de 16, 17 anos, que a gente está no começo da nossa vida, no começo da nossa carreira, e a gente vai abrindo assim as nossas visões e até mesmo escutando as outras pessoas, porque a gente vai vendo o que elas têm a falar e a gente vai pensando nisso. As ações para a cultura da paz, no meu entendimento como educadora, e estou nessa instituição porque dialogo, tenho sintonia com os princípios dela, eles devem estar assim em todos os pontos. A partir do momento que eu vou fazer uma seleção de professor, a partir do momento que eu faço formação de professores, como que eu seleciono o material didático, quais são os passeios e as propostas pedagógicas que eu faço. Na cidade de Bauru, a cerca de 300 quilômetros da capital, fomos conhecer um dos vários trabalhos com educação das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. O Colégio São Francisco, que faz parte do grupo de ensino Cuidado pelas Religiosas, é mais um desses ambientes que ecoa pedidos por uma educação a partir da paz e do cuidado.
E para isso é preciso compreender as mudanças dos tempos. A gente observa situações do tipo que o pai chega, o meu filho está com um problema de relacionamento com um amigo. Há 15 anos atrás, nós não tínhamos esse tipo de queixa. E por que isso? Porque essas crianças, esses adolescentes, eles não têm mais outros espaços de convivência com jovens da mesma idade. Esses espaços de convivência têm se restringido muito ao espaço da escola. No contraperíodo, o que essas crianças têm? Tem muito celular, as relações estão todas virtuais. Então, esse espaço de convivência, então assim, nós aprendemos a conviver convivendo. Então, eu aprendo a lidar com as minhas frustrações, me frustrando na relação com alguém, entendendo de que o outro é diferente, de que é comum o outro ser diferente, pensar diferente, sentir diferente. Então, as pessoas esses jovens não têm tido esse espaço de experiência. Um pouquinho de respeito, um frasco de disponibilidade, um golinho de amizade. Que bom se a gente pudesse materializar esses valores para ajudar uma sociedade que anda tão intolerante, impaciente e que tem feito com que isso afete até a vida das escolas. Mas esse colégio em Bauru, no interior de São Paulo, encontrou uma maneira bem lúdica de trabalhar isso com as crianças e, quem sabe, a partir delas, começar a virar esse jogo. E olha que eles contam com a ajuda de uma personalidade mágica, viu? É isso mesmo, estar disponível para o outro, estar sempre pronto para ajudar, não é mesmo? E vocês estão sempre prontos para ajudar o outro? Sim! Ai, que beleza! Fadinha Vivi é uma forma lúdica, que nós encontramos dentro da proposta pastoral do colégio, de trabalhar com as crianças as virtudes. Então, ao longo do ano, queremos ensinar a vivência dessas virtudes. E uma forma que eles entendam e interajam é a fadinha. Então a ideia a fadinha é um personagem mágico de um reino mágico e ela prepara essas virtudes no formato de uma poção. Ela vem, entrega a poção para a turma e eles recebem um desafio mágico. O desafio é eles aprenderem a vivência daquela virtude e colocar em prática. A professora então seria a guardiã da turma, tem também uma varinha. E quando a fadinha volta, ela pergunta o que foi vivido. E a professora então dá o ok se a turma vivenciou ou não. Vidradas em cada momento com a fada Vivi em sala, elas ficam ainda mais atentas à necessidade de se aprender sobre esses valores tão importantes para o nosso dia a dia. Tinha uma fada na sala de vocês. Explica pra mim, quem que é essa fada? O que ela estava falando pra vocês? Da poção da disponibilidade. Aí, ela é a fadinha Vivi. Mas o que é a poção da disponibilidade? Eu não sei o que é isso, me explica. Você tem que ajudar uma pessoa quando ela tá precisando. Os mais velhos são convidados a conhecerem melhor seus sentimentos para então saberem como lidar com eles. De uma forma menos lúdica, mas extremamente assertiva, a irmã e a psicóloga do colégio conversam com a turma num formato de bate-papo, parte desse projeto preventivo. Depois de assistirem a um vídeo e de ouvirem reflexões a partir de exemplos na vida de Jesus, os estudantes foram convidados a pensar sobre as formas que temos de nos comunicar e qual a mais adequada para o ambiente escolar. Só que para isso nós temos que saber o quê? Gerenciar as nossas emoções. Porque a paz interior nada mais é do que o bem-estar. E a paz, ela começa dentro da gente, certo? A própria violência. A violência, ela começa dentro da gente. E o tapa, o empurrão ou qualquer maneira como você se expressa, a maneira como você vai falar de um jeito mais agressivo, mais violento, qualquer tipo de expressão de violência é uma consequência, não é? Mas como é que eu estou gerenciando as minhas emoções diante das situações? Então isso é muito importante. Normalmente a gente já está com a cabeça um pouco cheia, por exemplo, quando está em semana de prova, quando tem matéria muito difícil, conteúdo muito cheio de coisa para decorar, a gente fica um pouco mais estressado, né? Eu acho que é normal. Então, quando alguém vai falar alguma coisa assim relacionada a algo que te deixa estressado, normalmente já começa não respira e já começa a falar gritando, chamando atenção, falando que você não fala direito, não faz as coisas direito. Então, eu acho que isso impacta bastante, porque nós temos que pensar um pouco antes de falar,
porque às vezes a gente não tem a intenção de machucar a pessoa, mas sem querer acaba falando alguma coisa que, né, machuca. No fim, mesmo diante de tragédias que causaram feridas tão profundas, exemplos como esses nos dão esperança de que as escolas voltarão a ser encaradas como sempre foram, um ambiente seguro e confortável às crianças, com uma educação fraterna, justa e harmoniosa. Mesmo em tempos de ataques, ainda temos nas mãos a oportunidade de escrever e construir um futuro de paz. Nossa escola eu tenho os jardineiros, eu tenho os porteiros, eu tenho as pessoas que limpam, aí eu tenho o grupo de professores, eu tenho alunos de 1 ano e pouco a 17 anos. E a gente tem atividades complementares. Na natação eu tenho senhorinhas de 60. Então é uma mini sociedade que acontece aqui dentro, de pensamentos díspares, com valores distintos e tal. Só que o que a gente quer? Entender que é o mesmo espaço que a gente tem que viver e conviver harmonicamente, com diferentes pensamentos, mas viver bem. A escola, ela precisa e deve ser encarada como um ambiente de acolhimento, um ambiente de respeito, um ambiente sem violência, e não deve se transformar num forte de segurança. Então a gente percebe que semeando, né, desde pequenininho na educação infantil, quando eles saem lá no 9º ano, no ensino médio, são cidadãos diferentes. E a gente acredita que eles saem para fazer uma diferença na sociedade a partir disso também. É interessante que o Papa Francisco, nesses 10 anos de pontificado, tem nos chamado para várias conversões, né? A gente fala da conversão pastoral, a gente fala da conversão ecológica, a gente fala de uma nova economia, a gente fala de fraternidade universal com a Fratelli Tutti. E todos esses processos de conversão, eles passam primeiramente por um processo educativo, que ajudem as pessoas a tomarem consciência do seu papel.